O primeiro versículo foi abordado, né, no domingo anterior, mas ele tem um contexto aqui. Ele fala assim: chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. E aí ele começa, versículo 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que lhes usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Oremos, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito ajuda-nos a compreender, ó Pai, como a disciplina que o Senhor aplicou aqui, ó Pai, é uma demonstração do Teu amor para com Teu povo. Ajuda-nos a entender, ó Pai, os oráculos do profeta Oséias, nos dê entendimento e aplique em nosso coração, Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu lembro alguns anos atrás, um grupo de jovens chegaram até a mim e disseram: pastor, nós podemos ir evangelizar lá no Tusca? Tusca, para quem não sabe, é o torneio universitário de São Carlos, né? Era para ser o torneio, né? Mas ele é mais caracterizado pela festa que se tornou. Uma festa onde há muita promiscuidade, onde há muita baixaria. E esse grupo de jovens chegou e queria participar. E o princípio original desse torneio era o quê? O torneio, disputas esportivas, e no final, à noite, tinha festas para que as universidades se confraternizassem. Hoje ele é mais caracterizado pelas festas e ainda existe o torneio. É assim que podemos dizer. E é interessante que eles insistiram em um grupo, assim, eu acredito que não das nossas, mas um grupo acabou indo e participando. Eles queriam evangelizar, servir café da manhã para aqueles que haviam ido na festa. E isso nada mais é do que um sincretismo religioso. Por quê? Porque eles querem fazer com que as coisas do mundo acabem adentrando dentro da igreja, como se isso fosse normal, você ir a um lugar onde está cheio de promiscuidade para evangelização.
Eles falavam assim, afinal de contas, Deus perdoa, né? Vamos lá. Na verdade, eles queriam, acho que, participar, ver, estar mais perto dessa festa. E se não for assim, se a igreja não fizer desse jeito, não tem graça. E essas coisas vão adentrando a igreja. O sincretismo, quando ele adentra, ele causa uma modificação na estrutura religiosa, na estrutura do ensino. E vai ter Tusca, todo ano tem. Tem pacotes hoje para você participar. Não é só você ser um atleta. Você paga. Paga igual um show de um ator famoso, paga igual um show comum que você vai de alguém. Não que seja algo novo que esteja acontecendo aqui em São Carlos. Acontecia coisas muito piores na época que o profeta Oséias profetizou. O livro do profeta Oséias, ele foi levantado para ser um profeta no Reino do Norte, como foi dito no ano passado, na semana passada. E ele profetizou entre os anos de 760 a 722 a.C. Foi um período muito conturbado, né? Onde Tiglat-Pileser III era o imperador da Assíria e governava a Síria. A Síria que tempo depois viria e assolaria Judá, assolaria Samaria, levaria o povo cativo, o reino do norte cativo. E Oséias começa a pregar a palavra de Deus nos anos finais do rei Jeroboão, onde o povo de Deus vivia o quê? A profanação, o pecado, a idolatria, arraigados na pele, no dia a dia. Eles estavam vivendo dessa maneira. E é interessante, o primeiro capítulo de Oséias, ele é uma narrativa. A partir de agora, ele passa a ser uma poesia profética. É um livro estruturado em forma poética. E o oráculo de Deus para mostrar o que é a infidelidade do seu povo. E ele não tem lógica, esse livro. Por quê? Porque o Deus santo, puro, ele chama o seu profeta a se casar com uma prostituta. Como é que um Deus santo, um Deus puro, chama o seu profeta a se casar com uma prostituta? E essa metáfora que ele usa, né, a prostituta Gomer, ela simboliza o povo de Israel. E os filhos simbolizam os indivíduos que formam o povo de Israel. Seria a igreja, e cada um que compõe a igreja são os filhos. Essa é a metáfora que Deus usa. E o amor de Deus para com os seus ele está mostrando nesse profeta. Mas Deus não brinca com o pecado. E nós também não estamos autorizados a brincar com o pecado, meus irmãos. Pecado é coisa séria e ele nos distancia do nosso Deus. Ele nos distancia do nosso Deus. E essa metáfora do texto, né, eu disse, Gomer é o povo de Israel, a mulher, a prostituta. Porque a prostituta, ela estava o quê? Se desviando, traindo o seu marido, sendo infiel ao pacto da aliança, aquele pacto que Deus fez lá com Abraão, lá em Gênesis, quando nós estudamos. Deus é um marido ciumento e ele não permite que a sua mulher fique de qualquer jeito. Ele pede, então, e ele discorre esse oráculo para o seu povo. Infelizmente, Gomer vai atrás do quê? Dos seus amantes. E não tem compromisso nenhum com seu marido. Ela quebra o pacto, a fidelidade. Então, o que vemos nesse texto é o quê? Uma disciplina de um Deus severo, mas, ao mesmo tempo, um Deus amoroso, cuidando dos seus filhos. E nós temos aí do versículos 2 ao versículo 5 uma acusação e o castigo contra Israel. Prestem atenção. Eu vou ler os dois. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo e explicando algumas partes do texto. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é a minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela
afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Interessante aqui. Ele, em uma outra tradução, está acusem-na, ao invés de repreenda, né? Acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que não significa que Oséias havia se divorciado de Gomer, porque o texto, quando a gente lê Deuteronômio 24, a gente vê que o marido não podia voltar a se casar com a mesma esposa. Então não é o caso aqui, não havia acontecido o divórcio. Tá? O profeta fala então aos filhos, que ele acabou de chamar no versículo 1, para que repreenda, para que acusem a mãe, o povo de Israel, como indivíduos que compõem esse povo. Então Deus está falando para os filhos, acusem a mãe. Deus está chamando individualmente para chamar a atenção de todo o povo, individualmente. Estamos então, como eu disse, uma linguagem profética e poética. Aqui não significa, então, como eu disse, que Israel não é mais a esposa de Deus, que Gomer não é mais a esposa de Oséias, tá? Vemos aqui um chamado a se comportar como esposa. Saia dessa vida que você está levando, volte para a vida de esposa. Um chamado ao arrependimento, é o que nós temos aqui. Para que a sua esposa se afaste da maneira como ela está vivendo, da idolatria, rebelião contra Deus, afastar-se das suas prostituições, da sua presença. A presença no original quer dizer afasta-se da sua face. Tá? Presença aqui significa face. Afasta o sincretismo da sua face. É isso que prostituições quer dizer aqui. O sincretismo. Isso tudo que você permitiu que adentrasse ao povo, as festas, as comemorações que é para Yahvé. Afaste isso da tua vida. Afaste isso da face. É isso que ele está dizendo aqui. Aqui o autor usa a face e também faz uma atribuição aos seios. Por quê? Porque são as partes que uma mulher leva a um homem, chama a atenção de um homem. O rosto era modificado totalmente e ela usava adornos no seio para chamar a atenção. Para chamar a atenção. Queridos, tomem cuidado. Eu vejo, às vezes na rede social, membros, ovelhas sem lã quase, postando foto de biquíni. Qual é a intenção que você tem ao postar uma foto sua de biquíni? O que você espera que um homem que não seja o seu marido olhe para a sua foto? É mais ou menos isso que ele está falando. Você está chamando atenção para algo que deveria ser só do seu marido e de mais ninguém. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Algo que seria uma intimidade só do seu marido está sendo exposto, chamando a atenção. E Deus chama sua esposa ao arrependimento. Abandonem aquilo que você tem usado para adorar outros deuses. E quando a gente fala outros deuses, meus irmãos, nós não estamos falando de imagem, de estátua. Muitas vezes o principal Deus é o eu. Nós somos ególatras, adoramos a nós mesmos, queremos satisfazer-nos a qualquer custo. E isso tem o quê? Feito a gente nos distanciar do Deus verdadeiro. Caso não se arrependam, serão disciplinados. É isso que ele está falando aqui. Versículos 3 e 4. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque seus filhos são filhos de prostituições. São filhos de prostituições. Aqui, Deus já no papel de juiz. Deus já está no papel de juiz, que aumentará a vergonha do seu povo. Ele vai aumentar o juízo do seu povo. Essa vergonha que você já está passando, eu vou aumentar ainda mais. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou te deixar nua, sem nada. É isso que ele está dizendo. Vai aumentar o juízo.
se você continuar em adultério. E eles terão sede, isto é, procurarão e não encontrarão água, uma sede espiritual, uma sede que não seria saciada. Mesmo que tenhamos fome, que tenhamos sede, Deus, quando não somos saciados, né, de Deus, mas quando nós não somos saciados em Deus, sabe o que significa? Significa juízo para as nossas vidas. No capítulo 16 de Ezequiel, um comentarista diz assim: a nação é representada como uma criança nua, abandonada na sujeira. O Senhor, na sua grande compaixão, tomou para si a pobre desamparada, cobriu a sua nudez com vestes ricas e ornamentos preciosos, e fez com ela um concerto de amor, tomando-a como esposa. Se a apóstata desprezar o amor conjugal e o privilégio de voltar-se ao seu marido, ela sofrerá a vergonha de ficar despida como no dia do nascimento. E assim, privada da sua beleza, se tornará como terra seca e perecerá de sede. Deus pegou lá um povo que estava às mínguas, cuidou dele, tratou dele, vestiu, embelezou, casou-se com ele. Mas ela apostatou da fé. Ela preferiu servir aos seus amantes, outros deuses. Olha o que Ezequiel 16:39 diz: entregar-te-ei nas suas mãos e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares, despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Isso é, aumentarão a sua vergonha. A sua vergonha será aumentada. Nós sabemos, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. O pecado da infidelidade a Deus é muito alto. Não arrependimento de Gomer, isso é, Israel, o colocaria em uma vergonha maior e o levaria à miséria e, consequentemente, levaria o seu povo, a sua esposa, à morte. E o profeta continua: e não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. Aqui o que ele está fazendo, né? O que Deus está fazendo é dizendo que vai agir contra a nação de Israel e vai agir contra os indivíduos que compõem essa nação. Porque se comprometem com o Senhor, então, que não se comprometem com o Senhor, então ele mostra o que? A sua disciplina. Disciplinas são para quem o quê? Para quem Deus ama. Ah, mas e para os outros? Para os outros são juízo de Deus. Porque Deus disciplina visando a correção e o arrependimento. E aqueles que vão sofrer, que não têm aonde recorrer, é juízo. Aqui Deus está falando de juízo. A sequência do capítulo, Deus traz esperança, mas nós não veremos hoje. Veremos na semana que vem. E ele continua no versículo 5 ainda, né? Porque disse: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã e o meu vinho, e o meu azeite e as minhas bebidas. Os adolescentes, os meninos que estavam lá em casa ontem, consegue perceber a semelhança do que nós lemos ontem? O meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite, as minhas bebidas, o meu, o eu, a possessão, aquilo que é meu, é somente meu, a idolatria, o egocentrismo, o antropocentrismo. Ela vai buscar isso aonde? Fora de Deus, vai buscar com os amantes, isso é, com os balaíns, vai buscar na idolatria, vai buscar em outro lugar que não seja Deus. Aqui nós temos a idolatria em prática, meus irmãos, algo que é muito comum hoje na nossa vida, nos nossos dias. Pessoas que se dizem cristãs, aqui ele atribui o quê? O sustento dela aos amantes e não ao seu marido, ao seu esposo, não ao Senhor, não a Yahvé, o Deus, o eu sou o que sou, serei o que serei. Isso é, ela vai atrás dos seus amantes. E nós temos a ousadia e o costume de falar que tudo que nós conquistamos, tudo que nós somos, fomos ou temos,
foi porque nós somos bons, fomos diligentes, isso é, a meritocracia hoje impera. Mas nós nos esquecemos que foi Deus que nos deu tudo. Tudo o que nós temos foi dado por Deus. O nosso emprego, a nossa família, a nossa casa, os estudos, inclusive a capacidade intelectual para que nós façamos o que nós fazemos. Mas nós sabemos o quê? Mais que Deus, né? Então nós acreditamos que tudo que nós temos, não. Se eu não tivesse trabalhado, não tinha nada. Se Deus não te der saúde, você pode ter o dinheiro que for. Não vai valer de nada. Nada. Nós atribuímos a outro e não a Deus o que nós conquistamos. Isso acontece conosco, meus irmãos. Acontece conosco. Nós temos atribuído as benesses de Deus para a nossa vida a outras, ou a nós mesmos. E é isso que o povo de Israel estava fazendo aqui. Era exatamente isso. Essa semana eu fiquei muito abalado aí estudando o capítulo 14 de Jó aqui com a igreja, falando sobre a brevidade da vida. Aí no dia seguinte um amigo fala de um homem na faixa dos 50 anos que foi para umas férias em família e voltou morto. E aí cai aquele avião e muitas vezes a gente está pensando no material, na futilidade das coisas, esquecendo de viver relacionamentos, tratando coisas melhores do que pessoas, animais melhores do que pessoas, e esquecendo de valorizar as pessoas, de valorizar relacionamentos, de ser grato a Deus por mais um dia de vida. A gente só valoriza o dia de saúde quando a gente está internado no hospital. A gente só valoriza um dia de descanso quando a gente não tem descanso nenhum. A idolatria, meus irmãos, a infidelidade a Deus é o rompimento da aliança e a quebra dos votos de fidelidade. Israel atribui aos outros, ou melhor, usa o que Deus deu para adorar outros deuses. Não brinque com Deus, meus irmãos. Não brinque com Deus. Ele não está aqui para nos servir. Nós que estamos aqui para adorá-lo, glorificá-lo. A disciplina de Deus será dura, meus irmãos, e ela virá. Sabemos que Israel foi humilhada pela Assíria por sua prostituição espiritual. E a partir do versículo 6 nós temos aqui algumas sentenças que Deus pronuncia para o povo. Olha o que diz o versículo 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu marido, porque melhor me ia então do que agora. Aqui é uma fala profética também, porque do arrependimento, mas não acontece nesse instante. Porque ela fala que irei e tornarei para o meu marido. Deus, quando ela vai em direção aos seus amantes, Deus começa a colocar obstáculos. Vou cercá-la de espinhos, ela vai buscar, não vai encontrar. Deus impede que ela consiga chegar aos seus amantes. E aí ela fala: então vou me tornar para o meu marido. Essa palavra tornar é a mesma palavra usada para conversão, arrependimento, voltar. Mas aqui não é o que ela demonstra. Aqui ela demonstra apenas um remorso. Porque eu não consegui achar ali, eu vou voltar onde eu tenho. Mas futuramente, sim, o povo de Deus retorna e se arrepende desse pecado. Deus traz restrição a Israel. Perceba como ele trata aqui, né? Ele não permite que ela chegue aos seus amantes. Meus irmãos, talvez, né, Deus não vai permitir que nós vivamos uma vida mundana sendo filhos dele. É isso que ele está falando aqui. Talvez você vai até tentar, e aí ele vai te incomodar com
o seu Santo Espírito. Ele vai te impedir de chegar. Talvez você já tenha ido ao Tusca. Talvez você já foi lá. E aí você olha para o lado, parece que está todo mundo se divertindo. Parece que você vê que está todo mundo alegre. E você parece um peixe fora de água. Parece que você está fora. Talvez você tenha ido em outras festas do nível dessa que eu estou falando. E talvez você via lá, está todo mundo alegre, todo mundo se festejando, e eu aqui, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. Você está tentando buscar seus amantes, e Deus está te impedindo. Você não vai conseguir alcançar alegria, não vai conseguir alcançar satisfação fora de Deus. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está dizendo. Você não terá satisfação. Deus em amor está cuidando dos seus, fazendo com que você não tenha prazer. Israel está procurando satisfação em pessoas ou coisas onde ela não vai encontrar. Não vai encontrar por quê? Porque Deus está agindo em amor para os seus filhos, para com a sua esposa, que é a igreja. Dizendo para a criança, olha, cuidado, não coloca o dedo na tomada que dá choque. Não coloca o dedo na tomada que dá choque. É isso que Deus está falando, está colocando ali uma tampinha na tomada, para que você, mesmo que tentar, não vai conseguir tomar o choque. É isso que Deus está fazendo. Oséias fala a Israel. Israel, meus irmãos, estava vivendo uma prosperidade, estava rico. Israel, as suas festas eram maravilhosas. Eles estavam fazendo negociações, comércio. O dólar estava 3,80. Estava muito bom ali para fazer negócio. Estava tudo indo muito bem. Você podia planejar a viagem. Estava tudo caminhando tranquilo. E aí o profeta chega e fala, haverá juízo da parte de Deus. E todas essas coisas com que vocês estão se alegrando agora, vocês não terão mais. E vocês vão se lembrar do Senhor. Vocês vão se lembrar do seu marido. Foi exatamente o que Gomer fez. Lembrou do seu marido. Disse que voltaria para ele. E como eu disse aqui, ela não volta arrependida agora, mas sim com remorso. Qual a diferença de arrependimento e remorso? Arrependimento é quando de fato você se arrependeu do pecado que cometeu. O remorso não, você chora porque você foi descoberto no seu pecado. Só por isso. E você não está arrependido dele. Não é Deus que Israel busca nessa volta, mas ele busca o que as bênçãos que Deus estava dando para o povo. Eles querem as coisas de Deus e não Deus. Então Deus, através do seu Santo Espírito, ele incomoda aqueles que estão vivendo em pecado e precisando de arrependimento. Eu não sei como que anda a vida de vocês, só Deus que pode sondar os corações. E talvez você esteja aqui, talvez você que está nos acompanhando na internet, esteja sendo o quê? Incomodado por Deus, pelos enganos, pelas alegrias falsas que você tem buscado, que você tem experimentado. E Deus está te incomodando com o seu Santo Espírito, para que você encontre a plena satisfação nele, para que você se arrependa desse caminho e volte para ele. Deus diz, versículo 8, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para Baal. Meus irmãos, o que ela faz aqui, tudo o que Deus deu para ela, ouro, prata, o linho, o vinho, o óleo, o azeite, ela usou para Baal, não para a glória de Deus. Eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito com aquilo que Deus tem dado para vocês? Com as benesses que Deus tem dado para vocês? E eu não estou falando só financeira não, porque Deus nos dá saúde, Deus nos dá, às vezes, mais do que nós precisamos. Deus tem dado recursos. O que nós temos feito com os nossos recursos? Nós temos usado para quê? Para diversão, para buscar alegria, entretenimento, satisfação em outros lugares que não seja Deus, ou tem usado para a honra e glória de Deus? Aonde você tem usado? Você tem usado para satisfazer seus desejos? Ou se alegrar com os falsos deuses? Falsos deuses é o nome de um livro de Tim Keller. Trabalha o tripé poder,
dinheiro e sexo. Trabalha esses 3 poderes que são alicerces na vida de um homem, na vida da mulher, e que muitas vezes são o que corrompe o homem. Você tem procurado o quê? Alegrar-se com seus deuses falsos? E aqui é uma segunda sentença, a partir do versículo 9. Portanto, farei com que, no devido tempo, ela devolva o meu trigo, o meu vinho, tirarei dela a minha lã, o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém as livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, e os seus sábados, e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, e de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes, pois eu farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Deus diz que vai tirar tudo que tinha dado para sua esposa. Tudo. Vai retirar a comida, a vestimenta e a alegria que ela tinha nas festas. A alegria vinculada às festas seria permitida quando o povo o quê? Não seria mais permitida quando o povo fosse para o cativeiro. Essas festividades haviam sido corrompidas pela adoração a Baal. Eles estavam misturando, fazendo o quê? Um sincretismo religioso. Isso é, adentrar com outra religião dentro da religião do Deus verdadeiro, adorando outros deuses na festa que deveria ser voltada somente para Yahvé. Era isso que eles estavam fazendo aqui. E Deus disse que ia tirar tudo deles. E elas não eram mais desejadas por Deus. Deus não queria o culto daquele jeito. Deus não quer o seu coração. Deus não quer que você venha aqui prestar um culto de qualquer jeito. Se você tem pecados a serem confessados, coisas para serem resolvidas diante dele, você precisa fazer, meus irmãos. Isso é necessário, que haja arrependimento. Deus não aceita qualquer culto de qualquer maneira. Deus não ouve nem a oração do marido que trata mal a esposa. Deus não ouve nem a oração de um marido que trata mal a esposa. Depois vocês olham lá a primeira carta de Pedro, capítulo 3. O texto deixa evidente o secretismo religioso que havia aqui, a mistura da adoração que produz mudanças fundamentais. Olha o que o profeta Isaías disse no capítulo 6, versículos 10 e 11. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não veja ele, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E olha o versículo 13 de Oséias, meus irmãos. Castigá-la-ei pelos dias de Balaíns. Balaíns é plural de Baal. Vários deuses eles estavam adorando, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias. E andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Aqui Deus evidencia o castigo. Por quê? Porque o povo estava engajado na adoração a Balaíns, a outros deuses. Principalmente nas festas. As festas de dedicação a Yahvé. Nos sábados. O problema de Israel, então, aqui era a idolatria. E talvez seja o nosso problema também, meus irmãos. E a disciplina do Senhor mostra o seu amor para com o seu povo. É interessante que Deus fala de castigo, mas esse castigo visa o quê? A correção e arrependimento. Não perca isso de vista. Disciplina visa arrependimento. E o que veremos estudando esse livro é o que? A evidência do amor de Deus para com o seu povo. A disciplina é fruto da obra redentora de quem? De Jesus Cristo. Porque o sangue de Cristo nos chama ao arrependimento dos nossos pecados. Não basta crer e se arrepender dos pecados. E não voltar mais. Arrepender é não voltar mais
não cometer mais pecados, não ser insistente no pecado, não permanecer. Pecado tem que ser um acidente nas nossas vidas, escorregão, como eu costumo sempre dizer. E hoje é dia de arrependimento, meus irmãos, para você, para que você se arrependa das suas maldades, dos seus erros. É o dia de você voltar ao Senhor, pedir perdão para Deus, parar de ser hipócrita diante de Deus. A vida do povo de Israel estava ótima, tudo parecia ir muito bem, mas não estava. Deus, da mesma forma que falou com o povo de Israel, fala conosco hoje, através desse texto, e chama-nos ao quê? A verificar profundamente o nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos o quê? Nos arrepender e voltar, deixar de adorar outros ídolos. Nós somos o povo de Deus, um povo de propriedade exclusiva, uma nação santa. Nós somos a raça eleita de Deus. Deus é um Deus que não divide a sua glória. Isaías 42:8, ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. E Senhor aqui está em caixa alta. Quando está todo escrito na sua Bíblia, Senhor, toda letra maiúscula, ele está falando o nome de Deus, Yahvé, que significa: eu sou o que sou, serei o que serei. Eu sou o Senhor e este é meu nome. Esta é a minha glória. Pois não darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Deus é um Deus ciumento e não vai dividir a sua glória com ninguém. Talvez o que você esteja passando seja uma disciplina de Deus, situações de sofrimento difíceis, que talvez você não compreenda. Olhe para Deus, para o seu amor através de Cristo, arrependa-se. Disciplina envolve vergonha, envolve nudez, envolve Deus cuidar de você. Deus usa a igreja para disciplinar pessoas. E uma das maiores disciplinas que nós podemos ter é o afastamento da comunhão. E a igreja, quando disciplina alguém, ela o afasta da comunhão. Eu imagino como deve ser dolorido você não poder participar da mesa do Senhor no dia da comunhão. É algo dolorido, algo que deve nos envergonhar, sim. Mas envergonhar visando, Deus está me corrigindo para que eu corrija os meus erros e retome minha vida para Ele. Para que eu volte minha vida para Ele. Até que essa pessoa se arrependa e ela volta à comunhão. Essa é a ideia da disciplina. A disciplina pode levar uma pessoa ao arrependimento ou à destruição total. Permanece então, como eu disse, tão verdadeiro quanto hoje o que Oséias disse. Que Deus frustra o avanço financeiro e intelectual de pessoas e nações para priorizarem a prosperidade espiritual. A palavra do Senhor Jesus diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão concedidas a vocês. Todas essas coisas. Irmãos, há esperança para Israel. Nós veremos isso a partir da semana que vem. Assim como há esperança para Israel, há esperança para qualquer um de nós, se nos arrependermos em Cristo Jesus. Nós vamos continuar o texto no próximo domingo. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para nos arrependermos dos seus pecados.